Colégio Apoio, Português 2, Interpretação Textual, professora Simone Santana. Bom, nós vamos iniciar nossa atividade no livro Tempo de Português, 7º ano, na unidade 3, no capítulo 2, tá bom? Nós já trabalhamos o capítulo 1 a semana passada, e agora nós vamos desenvolver o capítulo 2, a partir da página 77. Bom, o título dessa unidade, que é o capítulo 3, é de pergunta em pergunta, e a atividade que nós vamos realizar agora é no capítulo 2. E vai iniciar já com a leitura do texto, né? Que tem na página 77 e 78. Então, na página 77, antes de começar a leitura, tem duas questões aí que eu gostaria que vocês pudessem observar e responder, tá bom? Então, olha, você vai ler uma entrevista com a jovem bailarina publicada num site de notícias. Aí, a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam, antes mesmo da leitura, é: o que você espera encontrar numa entrevista com uma bailarina? 2. O que o título da entrevista sugere sobre o assunto a ser tratado? Então, são duas perguntas que é o que você acha, tá? Então, depois que você responde essas questões, aí você vai realizar a leitura do texto, que é: a bailarina brasileira brilha em Nova York e sonha ser vista pela mãe em cena, tá bom? Então, esse texto está na página 77 até 78 e depois da leitura, nós vamos realizar, então, a apreciação, que está na página 79. Na apreciação, nós temos duas questões que vocês deverão copiar no caderno e responder no caderno de interpretação textual, tá bom? Então, a primeira pergunta é: a entrevista se desenvolveu como você esperava? Porque lembra que você houve duas perguntas antes do seu texto, e lá falava o que você esperava da entrevista. Aí a apreciação está falando: a entrevista se desenvolveu como você esperava? Como você achou que ia ser? Sim ou não? Explica por que você achou que sim, por que você achou que não. 2. A trajetória da bailarina Ingrid lhe tocou de alguma forma? Sim, me tocou tal. Aí você vai responder o sim e vai me colocar a resposta. Vocês podem observar na questão 2, tem 2 pontos de interrogação. Se tem 2 pontos de interrogação, são 2 respostas que vocês têm que colocar aí, tá bom? Após a apreciação, nós vamos entrar para a interpretação do texto, que está na página 79 até na página 80. E ela conta com 7 questões. A primeira questão é para você copiar o quadro no caderno e completá-lo com elementos do trecho da entrevista que você leu. Então, quem é a entrevistada? Você vai colocar o nome. Quem é a entrevistadora? Você vai colocar o nome. Onde a entrevista foi publicada? Você vai colocar aonde. Para quais leitores a entrevista é dirigida? Aí você vai colocar lá. A entrevista é dirigida para quem vende carro? Né? Não. Mas para quem? Qual que é o público-alvo dessa entrevista? E aí nós vamos para a questão número 2, que fala: o texto introdutório apresenta 2 partes: a apresentação de Ingrid e do vídeo sobre ela. Qual a relação entre a apresentação e o vídeo? Número 3. Releia esse trecho final da introdução da entrevista. Tá vendo que tem um retângulo salmão aí? Nesse retângulo você vai ler e vai responder a questão A e a questão B da número 3. A questão A fala: o que no trecho indica que a entrevista foi feita oralmente? E aí você vai responder. E a entrevista foi publicada na íntegra? Sim ou não? Por quê? Tá vendo? A questão número 3, nós temos a letra A, que é uma pergunta, uma resposta, e a letra B, que são 2 perguntas. Então, a letra B precisa de 2 respostas, tá bom? Lembre-se que quando for terminar uma pergunta, coloca o ponto final. Bom, número 4, releia as perguntas da entrevista e aí responde. Letra A: que atividade da entrevista é o foco da maioria das perguntas? Qual é a atividade que a maioria das perguntas está ali preocupada em responder? Letra B: com que objetivo a entrevista foi feita? Qual era o propósito, qual era o objetivo dessa entrevista? Número 5, ao final da entrevista, a Ingrid deixa uma mensagem. Releia. Tá vendo esse retângulo aí, salmão? Você vai ler essa mensagem e vai responder. Letra A: em que situação do início da sua vida Ingrid poderia ter desistido do seu sonho? Quando que ela poderia ter desistido do seu sonho? Letra B:
E quando foi aos Estados Unidos, o que poderia ter feito com que ela desistisse? Lá nos Estados Unidos aconteceu uma coisa. O que foi? Letra C. Comente com seus colegas, mas você não vai comentar, porque vocês estão com isolamento social. Você vai escrever no caderno a mensagem da bailarina. Vocês concordam com a fala de Ingrid? Número 6. Que interesse os leitores do site Notícias Minuto e da seção Cultura ao Mundo teriam nessa entrevista? Então, você vai me responder qual era o interesse, né? Os leitores do site com esses dois pontos, né? Com as duas seções. Notícias do Mundo, da seção Cultura do Mundo, tá bom? Cultura ao Mundo. E a número 7, que é a última questão dessa parte de interpretação, escreva um parágrafo sobre os seus sonhos. Agora eu quero saber sobre os seus sonhos. E o que você poderia fazer para realizá-los. Depois compartilhe conosco. Aí depois na sala de aula nós vamos ter a oportunidade de compartilhar isso aí um pouquinho mais. Mas olha, quando eu era criança, vou citar um exemplo, quando eu era criança, eu tinha loucura para ser professora. Porque a primeira relação que eu tive com um profissional foi o professor. E meus professores, para mim, eram assim, as pessoas mais inteligentes, meus artistas mais próximos eram os professores. Então, eu chegava da escola, né, eu estudava, chegava da escola, e a parede lá de casa, o muro lá de casa, era de placa. E eu, pequena, pegava carvão e ia escrever, né, fazer continha, botava um bocado de pedra, assim, dizendo que os meus alunos, que aquelas pedras eram os meus alunos. E fazia continha, passava a tarde inteira, escrevendo, enchendo o quadro, né, meus muros de placas, enchendo os quadros e apagando, enchendo os quadros e apagando, né. E era meu sonho, né, de criança, de infância, era me tornar professora. Corri atrás desse objetivo, amo o que faço, são 27 anos na sala de aula, sou apaixonada e adoro o que faço. Né? Então, eu consegui realizar meu sonho? Então, eu quero que você imagine qual é o seu sonho, o que você almeja. Escreve para mim. E o que você está fazendo para conquistar esse sonho? Porque sonho, ele só vira realidade se a gente estabelecer metas, estabelecer o que você quer fazer. Ah, eu quero ser astronauta. Pô, então, peraí, você vai ter que estudar, vai ter que se preparar, vai ter que estudar muitas coisas para quando chegar na época que você possa prestar, né, meios, concursos ou mesmo passar processos seletivos, que eu não sei como é que funciona isso, nessa área, você esteja habilitado, que tenha conhecimento. Não é deixar para estudar tudinho quando chegar lá na frente, não. Então, agora você está no 7º ano, você está na oportunidade de começar a preparar quem você quer ser no futuro. Porque quem não se preocupa no que quer ser no futuro, vira uma pessoa que só sobrevive. E a vida não é só para sobrevivência, a vida é para viver. E é exatamente sobre esse viver que nós vamos entrar no último tópico, que é a linguagem, na página 80. Então, na linguagem, a primeira pergunta, se eu responder as 3 questões, e a primeira pergunta é: releia a parte inicial da apresentação e observe a expressão destacada. Então, vocês vão ver que tem um retângulo, e dentro do retângulo tem uma última linha aí, na penúltima e última linha, uma parte mais escura, né? Um pouquinho mais, a cor da tinta está um pouquinho mais forte, né? E aí eu faço as perguntas. Letra A. Qual é o sentido da expressão destacada? Então, você vai ler essa expressão, o que ela quer dizer, tá bom? Então, você vai descrever para mim. Número 1, que alguém, aí tá dando aqui 3 opções. Número 1, alguém que nasceu com um dom para dançar. Número 2, alguém que tem muito talento, mas não pode utilizar. E número 3, alguém que tem muito talento para usar sapatos de balé. Aí você vai responder qual dessas 3 questões é aqui essa parte mais escurinha aí está fazendo referência. Letra B. Como a bailarina é apresentada inicialmente? Como que ela é no texto lá, né, na entrevista? Como que ela é abordado a ela inicialmente? E letra C. Por que essas palavras, segundo a apresentação, não deveriam ser usadas para descrever Ingrid Silva? Então, lá no texto vai ter uma parte, que o texto que vai ser utilizado, que não seria bom para a Ingrid. Eu queria que vocês lessem, descobrissem e escrevessem aí para nós, tá bom? Que é a letra C da número 1. Na questão número 2,
Vocês vão reler esse trecho que está no retângulo salmão aí também e vai responder as questões A, B, C e D, tá bom? Então, a questão A é: qual o significado do adjetivo racista? B, segundo a informação, o balé costuma ter uma realidade racista? Que crítica você percebe nesse texto? Então, lá nesse texto aqui que está no retângulo, né? Tem alguma forma de racismo, né? De preconceito? Se tem, qual que é? A letra C. O que é comparada à realidade racista? E a letra D. Além de criticar o racismo, o que é mais criticado? Tá bom? E aí nós vamos responder a número 3. A número 3 fala: releia mais esse trecho e observe a parte destacada. Tem um retângulo aí. Nesse retângulo tem as palavras negritadas, né? Em cor mais escura. E essa frase, ela também é para vocês analisarem somente essa frase. Ela fala assim, como você viu no glossário, a Paz de Deux é uma dança realizada por 2 bailarinos. Letra A. Quem seriam os 2 bailarinos nesse trecho? B. Qual é a relação entre a imagem criada nesse trecho e a trajetória de Ingrid? Então, qual que é a comparação? Qual que é a relação? Qual que é a coisa em comum que tem entre a imagem, né, e a trajetória de vida da Ingrid, da nossa bailarina? Bom, para poder ficar gostoso, finalizar esse assunto e vocês entrarem um pouquinho no mundo dos bailarinos, eu vou fazer uma sugestão de um filme para vocês referente ao tema, que é lindinho, lindinho, eu adorei assistir. Chama Bailarina e ela está no YouTube. Esse é o endereço do YouTube. Na hora que você colocar lá Bailarina, vai aparecer, tem ele pago e tem ele que não é pago e dá para você assistir. É 1 hora e pouquinho de filme, mas vale a pena. Assistam, porque eu vou depois pedir para que vocês produzam um material sobre